Olá a todas e todos. Então, dando continuidade às aulas narradas da disciplina Biofísica, hoje eu vou falar para vocês sobre canais iônicos, ou seja, o transporte de solutos através de canais iônicos. Então, vocês já devem ter visto esse slide mais de uma vez, né, onde primeiramente foi discutido o transporte de solutos através de transportadores passivos ou permeases, né. Um exemplo clássico é o GLUT1, transportador de glicose basal, que está presente na membrana plasmática. Também viram como funciona o transporte ativo, né, que é diferente porque se dá contra o gradiente de concentração. E hoje eu vou falar para vocês sobre proteínas que formam canais, mais especificamente os canais iônicos, que estão representados aqui, né? Então, até o momento já foi abordado princípios, né, que regem a difusão simples, ou seja, a passagem de soluto sem a necessidade de um transportador pela membrana plasmática. Já viram como acontece a difusão facilitada por permeases, que pode ser tanto transporte de um único soluto quanto mecanismos de cotransporte. Viram transporte ativo, onde há necessidade então de hidrólise de ATP, né, de forma que nós possamos transportar por este transportador um soluto contra o gradiente de concentração. E hoje, dando continuidade também à difusão facilitada, ou seja, porque o transporte via canal iônico ele independe de hidrólise de ATP, ou seja, ele se dá a favor do gradiente de concentração por esses canais que têm mecanismos de transporte diferentes dos transportadores passivos clássicos. Então, nesses mecanismos que eu vou focar hoje, né? E aí, o primeiro deles é a velocidade de transporte, né? Proteínas que formam canais iônicos, eles conseguem transportar íons, e somente íons, em velocidades muito superiores às permeases, ou seja, aos demais transportadores que fazem transporte passivo. Além disso, canais iônicos eles têm uma outra característica, que eles ficam abertos ou fechados, né, aqui estão fechados, aqui abertos, mediante estímulos, né? Então, também eles não são saturáveis. O que significa ser saturável? Não sei se vocês se recordam da aula de difusão facilitada, em que, uma vez que se aumenta muito, que tem um aumento no gradiente de concentração do soluto a ser transportado, a velocidade de transporte ela atinge um platô. Ou seja, o transportador ele passa a transportar numa velocidade máxima que para uma permease é de 10 a 2 a 10 a 4 moléculas por segundo. Já canais iônicos, eles permitem uma passagem muito rápida desses íons pelo canal, né? Portanto, eles não são saturáveis e o gráfico que representa o transporte via canais iônicos é uma linha reta, né? Eles são abertos ou fechados em resposta a algum evento celular, então isso é importantíssimo. Eles são abertos, podem ser abertos pela interação com ligantes, ou seja, uma molécula que se liga à face interna ou externa do canal e abre esse canal. Uma vez esse canal aberto, o que passa pelo canal? Íons, já que eles são canais que transportam íons e somente íons. E eles podem ser também abertos por diferenças de voltagem na membrana plasmática. Então, como eu falei anteriormente, aqui nesse gráfico temos o exemplo da taxa de transporte ou taxa de difusão através de uma permease, ou seja, transportador que também faz difusão facilitada, como exemplo o GLUT1, que vocês devem ter visto na aula anterior, e comparativamente à taxa de difusão simples, que seria a passagem do soluto diretamente pela membrana, é muito parecido com o tipo de transporte, ou seja, a taxa de transporte em função da concentração do soluto a ser transportado, ou seja, do gradiente de concentração, por um canal iônico, ou seja, eles não são saturáveis, basicamente uma linha reta que se assemelha à taxa de difusão simples, ao contrário da difusão facilitada por permeases, onde a gente se alcança uma velocidade máxima, indicada aqui, né, essa taxa de difusão máxima, em função aqui a partir de uma certa concentração do soluto a ser transportado. O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é sobre a seletividade de canais e comentarei então sobre canais de potássio. Então vocês já devem ter visto que os íons potássio eles se encontram mais concentrados no meio intracelular do que no meio extracelular.
Portanto, a tendência dos íons potássio, caso eles fossem a membrana fosse permeável a eles, seria sair da célula, ou seja, ir do meio intra para o meio extracelular. Então, se um canal que transporta íons potássio se abre, o potássio vai sair por esse canal, porque ele está passando de acordo a favor do seu gradiente de concentração, já que nós estamos tratando de transporte passivo. Né? E aí esse canal aqui, esse canal de potássio, ele é bastante importante ser estudado porque ele vai mostrar a especificidade e seletividade de um canal iônico pelo íon a ser transportado. Então, os primeiros canais de potássio, né, estudados foram esses canais de potássio isolados desse micro-organismo, dessa bactéria, que é a Streptomyces livida, né, pelo pesquisador Robert McKinnon, em 1998. E o que acontece? Né? Se permitiu estudar esse canal com detalhes do seu funcionamento, porque é fácil você crescer uma bactéria, né, em meio laboratorial e obter, né, uma massa suficiente desse tipo de transportador para os estudos de estrutura e função, ou seja, entender a estrutura de uma proteína quando ela está organizada na membrana, ela é importante para se entender a sua função, ou seja, como ela atua como um transportador. Né? Então, esse canal, ele se insere na membrana dessa forma, tem uma porção maior para o meio extracelular, mais estreita, voltada para o meio intracelular, e vocês devem estar vendo esse esquema representativo, que são hélices, né? Alfa-hélices, ou seja, representam, né, uma das estruturas secundárias conservadas de proteínas, e essas hélices elas se organizam aqui ao longo do poro. Íons, eles atravessam diretamente a membrana plasmática? Não, né? Então, a membrana plasmática ela é extremamente impermeável a espécies iônicas, porque são carregados e o interior da membrana é apolar. Né? Portanto, esses íons só vão atravessar a membrana caso nós tenhamos um microambiente favorável. No caso, esse microambiente ele é gerado por esse canal. Né? E aí, se a gente olha esse canal formado por hélice, se a gente olha essa membrana por cima, nós conseguimos ver aqui em verde o íon potássio interagindo com essas hélices que margeiam o poro interno do canal. Então, de que forma essas hélices estão organizadas para que a gente tenha seletividade desse canal e permita que esses íons potássio saiam pelo canal do meio intracelular para o meio extracelular a favor do gradiente de concentração? Então, o que nós temos aqui é um vestíbulo interno, onde os íons potássio eles se encontram hidratados, né? Todas as moléculas, já que o nosso solvente majoritário é a água, né? Então todas as moléculas encontram-se hidratadas ou solvatadas, aqui com 4 moléculas de água interagindo com esse íon, solvatando esse íon potássio. E ao chegar aqui neste vestíbulo, esse íon potássio ele vai perder essas moléculas de água, porque ele não consegue atravessar o canal hidratado, e aí sim atravessar. E aí o que a gente pode ver é que as hélices, elas se organizam na forma de dipolos. O que são dipolos? Você vai ter uma porção que vai ter um polo positivo e a outra região um polo negativo. E como é que é esse dipolo da hélice? Então, se a gente olhar aqui à direita, agora analisando esta região aqui, que é onde o potássio interage intimamente com esse canal, né, nós temos o filtro de seletividade. Então, aqui nós temos a cadeia polipeptídica, em cinza são os átomos de carbono, né, em vermelho os átomos de oxigênio e em azul os átomos de nitrogênio da cadeia polipeptídica. Os hidrogênios não estão aqui representados. Como vocês podem ver, como é que se organiza a ligação peptídica? Não seria o NH de um aminoácido ligado a uma carboxila do aminoácido seguinte. Então, nós vamos ter aqui a ligação peptídica, né, onde nós teremos os oxigênios voltados para a face interna do poro. Né? E que polaridade nós teremos ao redor desses oxigênios, desses átomos de oxigênio, uma vez que eles estão ligados ao carbono. Essa aqui é a carbonila, C-O. Nós temos uma polaridade negativa nos átomos de oxigênio, né? Uma vez que nós temos diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio. E, portanto, que tipo de espécies iônicas vão ser atraídas por essa polaridade negativa? Né? Espécies iônicas carregadas positivamente. Né? Se nós tivéssemos, por exemplo, íons cloreto, eles não passariam, eles seriam repelidos pela face interna desse canal, já que nós temos a polaridade negativa voltada para dentro desse filtro de seletividade.
né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um átomo, um íon potássio, espaço vazio, e outro íon potássio em seguida, e eles perdem, então, essa camada de solvatação, interagem, né, fazem essas interações aqui de polares com eixes oxigênios da carbonila e conseguem sair, né, por esse filtro de seletividade de acordo com o seu gradiente de concentração. Né? E quem empurra quem? Né? Por que um átomo não fica, um íon potássio não fica colado com outro íon potássio? Porque se eles ambos têm carga positiva, eles se repelem. Então, uma vez que um entrou e interagiu, entra uma outra espécie iônica e vai empurrando esses íons para cima. Tudo bem? Né? Então, por isso que é importantíssima a orientação dessas hélices, né, com as carbonilas da cadeia polipeptídica voltadas para a face interna desse poro. E aí vocês poderiam me perguntar, mas então por que íons sódio não conseguem, não passam também por esse canal? Né, já que eles também são menores, né, do que os íons potássio e também são carregados positivamente, né? São cátions. Na verdade, assim, eventualmente o íon sódio ele poderia até passar pelo canal, só que ele entraria, né, pelo canal, entraria na célula, já que eles estão mais concentrados fora da célula do que os íons potássio. Mas uma coisa que falha na passagem de íon sódio aqui é porque eles são menores e, portanto, eles não fazem as interações necessárias, com a força necessária com os oxigênios dessas carbonilas, que eu vou mostrar no vídeo a seguir. Então, esse vídeo, agora olhando de cima, nós estamos vendo o canal de cima com 4 subunidades idênticas, que aqui é o poro, filtro de seletividade, e só vão passar íons potássio por essa membrana. Então, aqui é a parte mais estreita do poro com filtro de seletividade. Alta seletividade a íons potássio em relação a íons sódio, porque o íon potássio é maior, faz os contatos perfeitos com esse face interna do canal, do filtro de seletividade. Né? Vocês podem ver aqui olhando por cima. Perfeito. A interação perfeita. Já os íons sódio ficam soltos ali. Então, tem o ajuste perfeito e o ajuste não perfeito para íons sódio. Outro exemplo de canais iônicos, então seriam canais iônicos abertos pela presença de um ligante. Né? Eu falei do filtro de seletividade, então inicialmente eu não expliquei a abertura nem fechamento de um canal, eu expliquei somente a seletividade de um canal ao íon a ser transportado. Né? Agora eu vou falar um pouco sobre como que esses canais eles são abertos mediante a presença de um ligante. E eu escolhi como exemplo o receptor de acetilcolina nicotínico. Então, a acetilcolina ela é um neurotransmissor e ela que vai abrir o canal. Então, esse neurotransmissor, ele, dentre outras situações, né, ele é um neurotransmissor que causa diversos efeitos no nosso organismo, mas ele dispara a contração muscular, né? E na junção neuromuscular. Então, a acetilcolina, ela pode se ligar a esse receptor de acetilcolina nicotínico. E por que esse nome? Né? Porque esse canal iônico, ele é um receptor de acetilcolina e ele é um canal de cátions, principalmente sódio e cálcio passam por ele. Né? E ele é receptor de acetilcolina porque esse é o neurotransmissor que abre esse canal. Outra molécula que abre esse canal é a nicotina, né, presente no cigarro. Né? Então, se nós tivéssemos para fumantes, a nicotina também ativa esse tipo de canal. Né? Então, o que nós vamos ter no momento inicial? Esse receptor, que é um canal iônico, é uma proteína transmembranar, né, que atravessa integralmente a membrana, que tem um poro na sua face interna.
né? Então, esse canal, ele, quando interage, né, com duas moléculas de acetilcolina na sua face externa, ele se abre. Uma vez ele se abrindo, o que vai passar pelo canal? Então, ele é um canal de íons e ele é um receptor de acetilcolina. Então, a acetilcolina abre o canal, mas quem entra pelo canal são as espécies iônicas, no caso sódio, que está mais concentrado no meio extracelular, e eventualmente íons cálcio também. Né? Depois de um tempo, esse canal, mesmo com essas duas moléculas de acetilcolina ligadas na face externa, ele se fecha, né? E aí não entra mais sódio por este canal. Né? E a acetilcolina, por ser um neurotransmissor, ela pode ser reciclada, ou seja, reabsorvida pelo neurônio pré-sináptico, que liberou esse neurotransmissor na fenda sináptica, ou eventualmente degradada pela acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada este neurotransmissor. Ok? Então, essa passagem, mais uma vez, canais iônicos, eles são super rápidos no seu transporte, então permitem, uma vez abertos, mesmo por um curto período de tempo, permitem a entrada de muitos íons sódio em função do tempo. Então, esse receptor, como é que ocorre? Né? Quando a acetilcolina, então, a gente olhando ele por cima, né, nós temos aqui aminoácidos volumosos, então aqui em amarelo estaria representando resíduos de leucina, então que tem uma cadeia lateral apolar, né, e mais volumosa, por exemplo, do que uma glicina, do que uma alanina. E quando essas duas moléculas de acetilcolina, que é o neurotransmissor que abre esses canais iônicos, se liga a essa face externa do canal, essas hélices giram. Né? Então, se elas giram no seu próprio eixo, os resíduos de leucina eles vão para a lateral e agora nós expomos para o poro por onde passam as espécies iônicas, resíduos menores e polares. Portanto, agora sim, as espécies iônicas conseguem atravessar pelo poro. Vocês acham que se eu tenho somente resíduos apolares voltados para a face interna do poro, que uma espécie carregada, um íon, conseguiria atravessar? Não, né? Porque seria a mesma coisa que passar diretamente pela membrana, que é um ambiente de hidrocarboneto, ou seja, totalmente apolar. Né? Então, nós precisamos ter agora resíduos polares e um microambiente favorável para a passagem dessas espécies iônicas, que entram de uma velocidade muito rápida por esses canais de sódio abertos pela presença de um ligante. No caso, o ligante é a acetilcolina. Então, aqui um exemplo, né, de passagem desses íons por esses canais. Né? Então, aqui são canais de sódio, onde nós vamos ter a interação na face externa L de ligante, né, dos ligantes que abrem esse canal e rapidamente então permitem a passagem da espécie iônica, no caso íons sódio, que tem tendência a entrar na célula, ou seja, sem hidrólise de ATP, a favor do gradiente de concentração. E mesmo na presença do ligante, esse canal ele se fecha transientemente, impedindo a entrada sucessiva posterior de íons sódio. Outro tipo, né, de abertura de canal, então nós temos dois tipos de abertura de canais iônicos, eles podem ser abertos por ligantes e podem ser abertos por diferença de voltagem na membrana celular. Então, eu imagino que vocês viram isso na aula de transporte ativo, todas as nossas membranas, né, a membrana plasmática de todas as nossas células, ela é polarizada, né, com a face interna mais negativa em relação à face externa. Isso é medido por uma DDP, diferença de potencial dado em milivolts entre a face interna e a externa. Né? Então, por exemplo, canais de potássio que são abertos por diferença de voltagem, então aqui é um esquema, uma representação esquemática dessas diferentes alfa-hélices que compõem o canal, mas vamos focar aqui nessas hélices S4. Né? Essas hélices S4, elas são compostas por resíduos, tem alguns resíduos polares com cadeias laterais carregadas positivamente, no caso a arginina. Né? Se elas são carregadas positivamente, de que forma essas hélices devem se organizar quando esse canal se encontra fechado? Elas se organizam mais para dentro, né, inseridas para dentro da membrana, porque essa face interna da membrana ela é mais negativa em relação à face externa.
né? Então, o que acontece? Quando há uma mudança na polaridade da membrana, ou seja, a face interna fica mais positiva em milivolts em relação à face externa, essas hélices elas sobem, ou seja, elas são repelidas, já que elas têm carga, né, aminoácidos com cadeia lateral de carga positiva nesse valor de pH, e aí permite a abertura desse canal que estava anteriormente fechado. Então, vou mostrar agora exemplos mais esquemáticos em relação a isso. Então, aqui é um exemplo, né? Aqui no caso é o canal de sódio, né, presente em neurônios, são os naves, né? Então, sempre que vocês verem Na1V subscrito, é o canal de sódio aberto por diferença de voltagem da membrana. Também tem a mesma questão da hélice, né? Então, daquela hélice que tem alfa-hélices que apresenta resíduos carregados positivamente. Então, quando a membrana está polarizada, né, ou seja, nossas membranas em repouso, elas sempre vão ter polaridade negativa na face interna em relação à face externa da membrana. Esse poro, né, esse portão de ativação, ele vai estar fechado porque essas hélices laterais elas vão estar mais inseridas para dentro da membrana, né? Quando algum evento faz com que mude a polaridade dessa membrana, o que acontece? Essas hélices elas são repelidas, né? Porque elas têm carga positiva, positivo com positivo a gente vai ter repulsão eletrostática, né? Então elas sobem. Ao subirem, nós temos então a abertura desse canal. E aí este canal, ele permite o quê? Ele é um canal de sódio, então vão entrar íons sódio na célula. Por que entram íons sódio? Porque sódio está mais concentrado na face, no meio extracelular do que no meio intracelular, né? E aí os íons sódio entram, né? Então, nós temos mudanças na polaridade da membrana celular que permite a movimentação dessas hélices e a abertura desse canal. Então, aqui é um esquema desse canal iônico, ele é composto por 5 subunidades, cada subunidade é composta por diversas hélices transmembranares, e aqui seria em laranja o portão de ativação, que são aquelas hélices que estão voltadas para a face interna do poro desse canal iônico, e aqui em azul são os sensores de voltagem, ou seja, aquelas hélices, aqui número 4, aquelas hélices que possuem os aminoácidos com cadeias laterais carregadas positivamente e que vão se mover de acordo com mudanças na polaridade da membrana. E aqui em verde é uma alça interna, né? Ou seja, mais uma porção da proteína, né? Que é chamada de portão de inativação, que é como se fosse uma alça em que mesmo uma vez que muda a polaridade da membrana, esse canal se abre, essa alça depois de um tempo volta a fechar a face interna do canal, não permitindo mais a passagem dessas espécies iônicas. Então, de forma semelhante àquele receptor de acetilcolina nicotínico, em que mesmo com a acetilcolina ali presente, depois de um curto espaço de tempo, ele se fecha, impedindo a passagem de mais íons sódio. E aqui é a mesma coisa, mesmo com a membrana despolarizada, né, esse canal ele é fechado por essa alça, e isso é importante para a propagação do potencial de ação que vocês verão em uma outra aula. Um outro exemplo que fica a critério de curiosidade de transporte de íons por membranas são os ionóforos. Ionóforos eles não estão presentes naturalmente no nosso organismo, mas eles são produzidos por micro-organismos, aqui no caso isolados do gênero Streptomyces, e ajudam a proteger esses micro-organismos de outros organismos invasores, né? Então, no caso, a valinomicina ela é utilizada como antimicrobiano. Então, nós podemos nos tratar com valinomicina, mas ela é produzida por esse gênero aqui bacteriano, né? E como é que ela funciona? Então, são peptídeos cíclicos, né, que possuem uma porção externa apolar e uma porção interna polar. Então, como eles são cíclicos, são pequenos e apolares externamente, eles conseguem permear as membranas e, uma vez entrando por esse organismo, o que eles fazem? Eles englobam, né, espécies iônicas e
dissipam esse potencial de repouso dessas membranas, ou seja, eles carregam, no caso, íons potássio para fora das células, né? Então, eles atuam, ou seja, eles bloqueiam e dissipam o potencial de membrana, né? Ou seja, aquela polaridade da membrana que é importante para nossos processos de captação, né, de nutrientes, excreção, ou seja, o funcionamento das células depende dessa polaridade ser mantida, né? Então, eles atuam como antimicrobianos, são usados a monensina também, né, que é um agente antifúngico e antiparasitário, e a valinomicina atuam dessa forma, como ionóforos. Então, fica como curiosidade para vocês estudarem. E aí, obviamente, se esses canais iônicos eles são importantíssimos para a manutenção, né, da polaridade da membrana, comunicação entre neurônios, nós vamos ver isso na aula de potencial de ação, transmissão sináptica. Obviamente que substâncias que bloqueiam, ativem esses canais, elas podem ser toxinas, né, importantíssimas e também terem efeitos terapêuticos importantes no nosso organismo. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de tanto toxinas, né? Então a tetrodotoxina, que é do baiacu, é uma das toxinas mais potentes e mais letais que existem, né? Então do fugu, ela é isolada da glândula dessa espécie de peixe e ela causa paralisia, porque ela bloqueia canais de sódio, e se são canais de sódio importantes para respiração, etc., você pode simplesmente morrer pela não movimentação do diafragma e bloqueio total. Temos alguns exemplos, né, de, por exemplo, lidocaína, benzocaína, que são anestésicos, então são utilizados na prática clínica, na terapêutica, e são ligantes desses tipos de canais, e outras toxinas, a batracotoxina, a saxitoxina, que são todas moléculas que atuam em canais de sódio. Tá? Então, eles são bastante importantes. Isso é importante de ter noção de que são moléculas que são utilizadas, né, que inicialmente foram descritas como veneno, mas que podem ser usadas também na prática clínica e vamos dizer, engenheiradas, né, para ter atividade terapêutica. E, obviamente, por exemplo, se nós temos mutações, ou seja, canais de sódio abertos por diferença de voltagem presente aqui em miócitos, ou seja, células musculares, se eles não estão com bom funcionamento, nós podemos ter doenças que vão gerar paralisia ou enrijecimento periódico muscular, ou seja, por que enrijecimento periódico? Se eles estão muito ativos, nós vamos estar tendo sempre contração muscular involuntária. Né? E se eles estão paralisados, ou seja, inativos, bloqueados, nós vamos ter paralisia e eventualmente isso pode gerar, inclusive, a morte. Então aqui nós temos exemplos da tetrodotoxina, da saxitoxina, né, presente em algas, que inibem a geração de potenciais de ação. Então são bloqueadores de canais de sódio neuronais. Né? Outro exemplo é o inibidor de canal de potássio, né, que é, por exemplo, o veneno da cobra da mamba negra, né, que é uma das serpentes mais venenosas que existem e que também causa paralisia. Né? Então, é importante e o estudo desses canais iônicos, dessas toxinas, na verdade, ela permitiu a gente entender muito sobre o funcionamento destes canais iônicos. E aí, uma das técnicas amplamente utilizada, né, para estudar canais iônicos, essa técnica de patch clamping, que na verdade seria pescar um pedacinho, pinçar um pedaço da membrana contendo esse canal, e a gente faria uma junção aqui e se mediria então diferença de potencial da membrana em milivolts de acordo com a passagem de íons por esse canal. Então, uma coisa importante a gente ter noção é que se passa íon pela membrana, a gente vai ter uma variação na DDP, né, porque estão passando espécies carregadas. Variação na diferença de potencial, isso pode ser medido por um eletrodo em milivolts. Então, isso também é uma técnica interessante para estudar como material complementar. E existem diversas doenças que resultam de defeitos, deficiências no funcionamento de canais iônicos. Né? Então, vocês podem ver aqui como exemplos então, de deficiências em canais de sódio, canais de cálcio, canais de potássio, gerando várias doenças importantes. Um dos exemplos é a fibrose cística, né? Que é uma doença
autossômica recessiva é bastante importante, debilitante, né? Então, hoje em dia, a expectativa de vida para um indivíduo com fibrose cística é em torno da 5ª década de vida, né? Existe já a terapia para tal, mas para algum tipo de mutação nesse canal, não para todos os tipos de fibrose cística. Então, é uma doença que envolve, né, tanto tem a forma pancreática, a forma pulmonar, e a forma pulmonar, ela, né, gera um muco muito espesso, dificuldade de respiração, respiratória e a facilidade, né, de colonização do muco pulmonar por bactérias, micro-organismos oportunistas, o que gera infecções sucessivas, né, e deficiência na respiração. Então, é uma doença bastante debilitante e grave. E aqui, se a gente for olhar a proporção de famílias, né, proteicas que tem como que são canais iônicos, são mais ou menos 19%, né, de proteínas que são canais iônicos que são alvo de medicamentos, né, ou seja, de princípios ativos de fármacos no nosso organismo. E aqui também nós temos mais ou menos 18% de pequenas moléculas que são, ou seja, fármacos que atuam modulando esse tipo de proteínas no nosso organismo. Então, só para vocês verem, aqui seria V, G e C, seriam os voltage-gated ion channels, canais iônicos abertos por diferença de voltagem, e aqui os ligand-gated, ou seja, gate é portão em inglês, né? Então são canais iônicos abertos pela presença de um ligante. Então nós podemos ver a percentual de fármacos que existem que modulam esses canais, dentre outros, né, alvos no nosso organismo, né? Então mostrando a importância desses canais para desenvolvimento de fármacos, né, seleção de fármacos que atuem nesses canais. Portanto, gente, assim, essa aula que eu acho assim de biofísica, não é só porque a gente tem que entender como se dá o transporte de um soluto pela membrana, é que isso envolve a atuação direta do profissional farmacêutico no planejamento, no entendimento de uma molécula que consiga ou ativar ou bloquear um desses canais que são importantes para o funcionamento de diversas situações do nosso organismo, tá? Então, se nós formos ver, né, os canais iônicos como alvo terapêutico, nós temos vários tipos de canais e aqui alguns exemplos de fármacos que atuam nesses canais. Então, aqui, por exemplo, inibidores de canais iônicos de sódio abertos por voltagem, nós teríamos anticonvulsivantes como a carbamazepina, o topiramato, o ácido valproico, a fenitoína. Aqui, por exemplo, inibidores em xistossoma, né, ou seja, um parasita, a gente tem o praziquantel, né? Então a gente tem diversos fármacos já selecionados como inibidores, né, desses, ou até que ativem, né, esses canais iônicos. Então é bastante importante para entender como esses canais iônicos funcionam, para que a gente possa propor estratégias terapêuticas que modulem a atividade desses canais. Né? Então, estou encerrando, né, essa narrativa por aqui. Então, nós temos bastante material sobre esses canais iônicos neste livro-texto. Existem outros livros-texto, também em bibliografia acessória, em artigos científicos. Estarei disponível para esclarecimento de dúvidas a vocês ao longo dos nossos encontros presenciais, online, né, síncronos, e desejo a todos bons estudos, tudo de bom a todos.